Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai dar um passo além do que a gente fez na última aula. Na última aula a gente viu a base de ligações químicas, o que elas são, como elas funcionam, o que está operando por trás e quais as características da tabela periódica que estão de modo geral regendo essas ligações. Nessa aula, a gente vai dar um passo além e ver quais são os tipos de ligações químicas e quais são as propriedades que essas ligações vão dar para os compostos e para as substâncias na natureza. Então, em aulas passadas a gente viu a tabela periódica, a principal ferramenta da química, e a gente viu que praticamente toda a propriedade que a gente quiser checar de um átomo pode ser checada olhando e sabendo ler a tabela periódica. E com isso, a gente consegue separar a tabela periódica em dois grandes grupos. Os metais, que estão de azul, e os não metais ou ametais, que estão de vermelho e amarelo. Mas quais são as principais características ou a principal diferença entre os metais e os ametais? Basicamente está ligado com a eletronegatividade, ou a capacidade de puxar e doar elétron. A reatividade deles está completamente associada com isso. Por isso, metais e ametais vão ter características diferentes e atividades diferentes, porque a principal característica para a gente agora, que é a eletronegatividade, é diferente. Então, a gente tem aqui um quadro comparativo entre metais e ametais. Os metais estão mais à esquerda da tabela periódica, então eles vão ser maiores do que os ametais, e por causa disso, a gente vai ter, como a gente viu naquela aula de tabela periódica, consequências em cima das propriedades. Por serem maiores, os metais vão perder elétrons com mais facilidade e os ametais, por serem menores, vão atrair elétrons com mais facilidade. E por isso, os metais são pouco eletronegativos e os ametais são muito eletronegativos. De um jeito que a gente pode juntar as duas ideias, a figura com esse quadro, essa tabela, e dizer como que a eletronegatividade vai ser afetada nesses dois grandes grupos. Os ametais mais à direita vão ser os mais eletronegativos, especialmente os que estão lá em cima, porque se a gente for lembrar, a gente falou agora, quanto menor o átomo, mais eletronegativo ele é, enquanto os metais, que são os que estão mais à esquerda, principalmente os que estão lá embaixo, vão ser os menos eletronegativos. Vão ter a maior capacidade de perder elétron, enquanto os ametais têm a maior capacidade de puxar. E com isso eu consigo fazer combinações. Metal com metal, ametal com ametal e metal com ametal. Essas são as três combinações que eu consigo fazer com esses dois grupos. No caso, se eu tiver dois metais, eu vou ter uma ligação metálica. Se eu tiver dois ametais, eu vou ter uma ligação covalente. E metal com metal me dá origem a uma ligação chamada iônica. Os números aqui só existem para caracterizar esses tipos de ligações a partir dos átomos que participam delas, mas o que importa aqui é entender o que cada combinação vai me levar. Vamos começar com a mais fácil, que são as ligações metálicas. Dois metais interagindo. Ou, no caso, vários átomos de metal interagindo. Nesse caso, se a gente for lembrar agora o que a gente falou, os metais são um pouco eletronegativos. Todos eles vão querer doar elétrons. Então, o que vai acontecer? Como que a gente pode entender o que está acontecendo em uma ligação metálica? Vamos supor que eu tivesse aqui núcleos de átomos metálicos que têm cargas positivas, porque eles têm prótons. Então, vou desenhar uns 8 aqui. E vamos supor que eles estejam interagindo. Os metais eles querem doar elétrons. Então, um elétron aqui desse vai querer ser doado para quem está do lado. Só que quem está do lado é outro átomo de metal, que tem o seu próprio elétron e ele não quer ficar com ele. Ele não quer pegar elétron, ele quer perder. E o do lado, a mesma coisa. E assim vai indo para todos os núcleos dos átomos de metal. Os átomos metálicos, eles não querem ficar com seus elétrons, querem doar, porque eles são um pouco eletronegativos, que a gente viu quase agora. Então, no final, esses elétrons, que estão sendo compartilhados não só com poucos núcleos, mas com todos os átomos do metal, estão extremamente móveis. Eles não estão girando apenas em volta de um núcleo ou de um átomo.
eles estão girando em volta de todos. Eles têm caminho livre e mobilidade para passar por todos os núcleos. Isso é uma ligação metálica. A ligação metálica ela é baseada no fato que todos os átomos envolvidos são pouquíssimo eletronegativos, ninguém quer ficar com elétron, e com isso esses elétrons, os mais expostos, os da camada de valência, eles vão ir pulando de um núcleo para outro. Lembrando sempre que os átomos vão usar como fonte para interação o que está mais exposto. E num átomo que está mais exposto são os elétrons da camada de valência. Então, esses elétrons das camadas de valência do metal vão ficar se mexendo ao longo de todo o metal, ao longo de todos os núcleos, num modelo que a gente chama de mar de elétrons. O mar, no caso, está fazendo referência ao fato que esses elétrons justamente não estão girando em volta de um único núcleo, estão se mexendo por toda a estrutura. Então, se a gente tiver uma barra de ferro, por exemplo, a gente pode entender ela desse jeito. No caso do desenho, os círculos vermelhos maiores são os núcleos e as bolinhas azuis são os elétrons. E você consegue perceber que eles não estão em volta de átomos específicos, de núcleos específicos. Eles estão ao longo de toda a estrutura. E isso vai dar origem às propriedades dos metais. As propriedades dos compostos são simplesmente reflexos da estrutura das coisas que compõem eles, que no caso são as ligações. Então, as propriedades a gente meio que já sabe. As propriedades de metais. Primeiro, eles são ótimos condutores de eletricidade. Qualquer coisa que envolva eletricidade, em casa ou até mesmo em eletrônico, a gente usa metal. Então, cobre, ferro, excelentes condutores. Por quê? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que carga se mexendo. Ou seja, se eu tivesse vários elétrons e eles estivessem se mexendo, indo numa direção ordenada, como nesse sentido aqui, eu teria uma corrente elétrica. E no caso a gente consegue ver que os elétrons no metal eles têm grande mobilidade, eles têm uma capacidade muito grande de se movimentar. E é por isso que a corrente elétrica é tão bem conduzida por um metal. Porque os metais já têm essa propriedade de terem elétrons móveis. No caso, uma corrente vai fazer com que esses elétrons fiquem muito bem ordenados e em movimento, lógico. Os metais têm altos pontos de fusão e ebulição. É só pensar numa barra de ferro, por exemplo. Para você fazer o ferro ficar líquido ou até mesmo gasoso, que é muito difícil, você vai ter que esquentar em altíssimas temperaturas. Muitas vezes mais que 1000 graus Celsius. Os átomos, as ligações metálicas são muito boas em dispersar calor. Então uma barra metálica, quando você esquenta, o calor é dispersado por toda a barra. De um jeito que para você conseguir separar os átomos do metal, que são muito bem compactados no desenho, você vai ter que dar muito calor. Você vai ter que oferecer muita energia. E no caso, oferecer energia nesse caso é aumentar muito a temperatura. Eles são muito fáceis de moldar, justamente porque se você consegue espalhar bem um metal sem perder a sua estrutura, você consegue usar ele para fazer coisas que envolvam, por exemplo, joalheria. Fazer joias, por exemplo. Você não consegue fazer joia com um bloco de gelo ou com sal de cozinha. Você usa metal. Por quê? Porque você esquentando eles, uma barra de ferro, por exemplo, ele continua sendo ferro. Então vira ferro líquido. E ferro líquido é muito fácil de fazer ficar sólido de novo. É só esfriar. Então é muito fácil você usar metal, derreter, que é o que é feito. Você derrete, funde ele, e aí você coloca no molde. E aí você tem no final o formato que você quiser depois que você esfria de volta. E lógico, eles são insolúveis em água. É só pensar numa panela de ferro ou de aço que você usa para cozinhar. Na hora que você coloca a água dentro da panela, a panela não dissolve. Então, metais são muito insolúveis em água. Segundo tipo de ligação, ligações covalentes, que acontecem entre dois ametais. No caso, aqui eram dois metais, átomos de metais, pouquíssimo eletronegativos. Todo mundo queria doar o elétron para alguém, só que ninguém queria pegar. No caso da covalente,
a gente vai ter dois ametais. Ou seja, dois átomos que têm uma capacidade muito alta de puxar elétrons. Os ametais são os átomos mais eletronegativos, como carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, que estão mais à direita. Então, a gente vai ter meio que um raciocínio oposto à da ligação metálica. A ligação covalente vai funcionar a partir de compartilhamento de elétrons. Então, aqui, os elétrons estavam simplesmente com mobilidade total. Eles podem ir de um lado para o outro e passar por todos os núcleos de todos os átomos do metal. Aqui não. Esse elétron vai ser compartilhado entre dois ametais, entre os dois átomos que participam da ligação. E coisa importante para falar agora, o termo molécula se aplica só para substâncias e compostos em que estejam envolvidos ligações covalentes. Eu não tenho molécula aqui, por exemplo, porque ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Uma ligação que a gente chama de direcionadas. A gente consegue ver quem está participando exatamente da ligação. Não é o caso, por exemplo, do mar de elétrons, em que todo mundo está participando dessa estrutura. Então o termo molécula serve só para compostos covalentes. E como que isso acontece? Essa daqui é uma representação da molécula chamada HCl, ácido clorídrico, que é a junção de um hidrogênio com um cloro. No caso, o que representa esse traço? O que esse traço no meio está representando? A gente está falando o seguinte, ó. Esses dois átomos estão interagindo entre si a partir de compartilhamento de elétrons da camada de valência. Então, como que isso acontece? O hidrogênio, ele só tem um elétron, e ele quer outro. Que a gente viu na aula retrasada sobre tabela periódica. Então, é assim que eu desenho hidrogênio. O cloro, ele tem 7 na última camada. Ele quer mais um. Então, o hidrogênio quer mais um, o cloro quer mais um. Só que os dois não querem doar com intensidade que nem os metais. Eles não querem fazer isso aqui. No caso, eles não querem passar para o outro, que passa para o outro, assim por diante. Não, eles querem manter esses elétrons. Então, eles vão compartilhar. A ligação covalente vai ser feita aqui, no compartilhamento entre esses dois elétrons. Agora, o hidrogênio tem o elétron que já era dele e o elétron que ele está compartilhando com o cloro. Está com 2. Então, ele está bem. Ele tem o que ele precisa. O cloro tem os 7 dele, que eram dele, e mais um que agora ele está compartilhando com o hidrogênio. Então ele tem 8, que é justamente o que ele quer. Então, com isso, para representar esse compartilhamento, a gente usa um traço. Um traço representa par de elétrons sendo compartilhados. Então, o que eu desenhei agora aí embaixo, que é H-Cl, e o que está lá em cima são exatamente a mesma coisa. Tá? A gente está falando que estão compartilhando, são dois ametais e nenhum deles quer ficar cedendo elétron. Agora, tem um ponto. Não é porque há metal simplesmente que todo mundo vai puxar elétron com a mesma intensidade. A gente tem átomos, ametais, mais eletronegativos que os outros, que a gente teve na aula de tabela periódica. Nesse caso, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele tem uma maior capacidade de puxar elétrons. Então, nessa ligação, deixa eu até mostrar outro jeito de mostrar esse tipo de coisa. Vamos supor, e eu vou desenhar agora os elétrons que estão participando aqui de roxo, que esses elétrons, lógico, eles vão poder se mover ao longo de toda a molécula. Agora, todos os pontinhos pretos que eu desenhei, todos, a bem dizer, são da molécula como um todo, porque agora eles estão sendo compartilhados. Agora, o cloro e o hidrogênio eles estão interagindo. Então, todos os elétrons que eu escrevi aí, na verdade, são da molécula como um todo. Como o cloro é mais eletronegativo, esses elétrons, quando eles vão passar perto do cloro, eles ficam por mais tempo e são muito mais atraídos. E quando eles passam perto do hidrogênio, eles ficam por menos tempo, porque o hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro. Então eu vou ter mais elétron aqui do que aqui.
Elétron é carga negativa, que nem eu acabei de desenhar. Se elétron é carga negativa, o que eu posso falar? Tem mais carga negativa em volta do cloro do que do hidrogênio. Então, eu vou ter cargas diferentes sendo escritas aqui. Eu vou ter mais elétron por mais tempo do lado do cloro do que do lado do hidrogênio. Então, com isso, eu posso falar o seguinte, ó. Como tem mais elétron em volta do hidrogênio, isso quer dizer que o hidrogênio ele tem uma carga parcial negativa. O que é parcial? A gente está falando o seguinte, os elétrons estão sendo compartilhados. Isso tudo bem. Só que estão mais para o lado do cloro do que do hidrogênio. Com isso, a região em volta do cloro é mais negativa. Chega a ser, o cloro chega a arrancar esse elétron do hidrogênio para ele ficar com um elétron a mais definitivamente? Não, porque eles ainda estão compartilhando. Mas agora tem mais elétron do lado do cloro do que do hidrogênio. Por isso que o cloro tem uma carga parcial negativa. Negativa porque tem mais elétron, que tem carga negativa, e parcial porque eles ainda estão compartilhando. Essa interação é a ideia de compartilhamento. Isso tem uma carga parcial negativa, que veio da maior presença de elétrons do lado do cloro. Esse lado aqui do lado do hidrogênio, que tem menos elétrons, vai ser minha carga parcial positiva. Sempre que eu crio um polo, eu crio dois ao mesmo tempo, positivo e negativo. Onde tiver mais elétron, vai ser o negativo, e onde tiver menos elétron, vai ser o positivo. No caso, carga parcial negativa e positiva. Então eu posso escrever desse jeito. De um jeito que a gente acabou de criar polos. De novo, o negativo e o positivo. E por isso que esse tipo de ligação é chamada ligação covalente polar. Porque polos foram criados e esses átomos estão interagindo por compartilhamento de elétrons, por isso que é covalente. Então, uma ligação covalente polar é quando os dois átomos da ligação estão interagindo entre si, compartilhando elétrons, e no caso, alguém puxa esses elétrons com mais força que o outro, formando cargas negativas em volta do átomo mais eletronegativo e um polo positivo em volta do átomo menos eletronegativo. E é assim que a gente representa cargas em uma ligação covalente. E lógico, a gente pode ter ligações sem polo. Como que eu faço isso? Bem, aqui no caso, formou um polo negativo e positivo, porque o cloro puxa esses elétrons com mais intensidade que o hidrogênio, então fica mais elétron do lado do cloro do que do hidrogênio. Então, uma ligação covalente sem polos, ou apolar, é quando os dois átomos puxam com uma força igual ou praticamente igual. No caso, se eu tiver dois fluores interagindo, compartilhando elétrons, eu não vou ter ligação polar, eu vou ter uma ligação covalente apolar, sem polos, ou não polar, se você quiser. Porque o tanto que um flúor puxa, o outro também puxa. Então, eu não vou ter mais elétron de um lado do que do outro. Os elétrons eles vão se espalhar igualmente ao longo de toda a região entre os dois átomos. E por isso é uma ligação apolar. Compostos covalentes, por isso, são os mais diversos, porque você pode ter polar, apolar, e dependendo do tamanho você pode ter outros tipos de interação. Mas, de modo geral, eles conduzem ruim, eles são péssimos condutores de eletricidade. Mesmo os polares, as moléculas covalentes polares, eles tendem a não conduzir tão bem, principalmente comparado com metais. Os pontos de fusão e ebulição são variados, tem composto covalente que, a bem dizer, já é líquido a menos 50, enquanto outros você vai precisar de um pouquinho mais de energia, mas nunca chegam nem perto do ponto de fusão de metais. São sempre mais baixos. São difíceis de moldar, bem dizer, quase impossíveis, ainda mais por causa da variedade de formas físicas que você pode ter. Você tem composto covalente que é gasoso, outros são líquidos, outros são sólidos, à temperatura ambiente. E por causa disso, como você tem várias possibilidades de moléculas com características diferentes, você vai ter compostos que alguns vão misturar em água e outros não. Vai depender, e a gente vai ver isso em duas aulas, se não me engano, da estrutura e da formação lógica de polos. Esse é o ponto central de tudo, que é quando a gente fala de propriedades físicas de compostos covalentes, ou moléculas. Ligações iônicas. A última combinação é quando você tem a presença de um metal pouco, que é o pouco eletronegativo, e um ametal que é muito eletronegativo. No caso, você não vai ter um compartilhamento aqui. Por quê?
Então vamos pensar no caso do sódio e do cloro, NaCl. O sódio, ele é um metal que tem um elétron na camada de valência. E o cloro é um ametal muito eletronegativo que tem 7 elétrons na última camada. O sódio quer se ver livre desse elétron. E o cloro quer puxar outro elétron loucamente. Então o sódio ele vai doar, eles não vão compartilhar. O sódio vai dar esse elétron para o cloro. Porque o sódio não quer ficar, o sódio é pouco eletronegativo e o cloro quer muito puxar. O cloro é muito eletronegativo. De um jeito que é o seguinte: como que eles vão ficar no final depois que esse processo de doação do cloro acontecer? O sódio, vamos supor que o sódio tivesse 11 cargas positivas. Se ele não tem carga nenhuma, se a carga dele é igual a zero, é isso que significa quando não tem nenhum número aqui, que a carga é igual a zero, ele vai ter 11 cargas negativas, que são os elétrons. Então ele teria 11 elétrons. E o cloro tem 17 cargas positivas, 17 prótons, e se ele está neutro, ele vai ter 17 negativas, ou 17 elétrons. No caso, o sódio acabou de doar um elétron, então, e o cloro acabou de receber, lógico. Então a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, não muda. Mas o sódio agora está com um elétron a menos, está com 10 elétrons, 10 cargas negativas. E o cloro acabou de receber uma carga negativa, então 17 mais 1, 18 elétrons. Aqui, se a gente for ver essa situação, quem que está sobrando? Positivo ou negativo? Está sobrando positivo. Quantos? 1. Uma carga positiva. De um jeito, eu posso falar que o sódio agora não está com carga zero, porque o número de positivos e negativos não é o mesmo. Ele está sobrando uma carga positiva, e é isso que eu vou escrever. Uma carga positiva. E o cloro, se você for ver, o número de cargas também não está igual. Tem mais carga negativa, tem mais elétron do que próton, que é positivo. Então ele vai ter uma carga sobrando e essa carga é negativa. Isso é o que a gente chama de íon. O que é um íon? São coisas, espécies químicas carregadas, com carga no final. Uma carga de verdade. Não é que nem aqui do covalente, que era parcial porque alguém puxava mais que o outro, mas não tanto assim. Não. Aqui alguém está puxando com muito mais força. Então alguém está conseguindo arrancar esse elétron. Então não é parcial, é uma carga que a gente chama de total. Alguém arrancou um elétron do outro. E essa é a diferença de carga parcial de moléculas covalentes polares de uma carga total de íons. No íon, numa ligação de carga total, em que você tem mais e menos, alguém arranca o elétron do outro. Enquanto no polo, que é carga parcial, eu tenho simplesmente um compartilhamento. Alguém puxa mais que o outro, mas não é o suficiente para ter um íon. A diferença de força, ou a diferença de eletronegatividade, se você quiser, não é tão alta assim, comparado com os íons. E com isso, eu formo sempre um polo positivo e um polo negativo. Então eu formo sempre alguém com mais, no caso o sódio, e alguém com menos, que no caso é o cloro. Íons de carga positiva são chamados de cátions, e de carga negativa são chamados de ânions. Então na ligação iônica, eu vou ter sempre um cátion e um ânion. E lógico, o nome dessa ligação ficou conhecido como ligação iônica porque você formou íons. Um cátion e um ânion, um positivo e um negativo. Se a gente for lembrar de coisas que a gente viu em aulas passadas, a gente sabe que positivo e negativo se atraem com muita força. E quanto mais forte a intensidade do polo positivo e negativo, mais forte a interação e, portanto, mais difícil vai ser de separar. Então, algumas clarificações para diferenciar mais ligações iônicas de covalentes. Primeiro, ligações iônicas não envolvem compartilhamento. Então, aqui a gente pode ver que eles não estão compartilhando. O sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou. Eles não estão compartilhando como no caso do HCl. Isso não é isso. Então, eles não envolvem compartilhamento de ligações. Então, escrever NaCl juntos na forma de uma notação de ligação iônica está errado. Por exemplo, Na-Cl está completamente errado.
porque tracinho envolve, se a gente for relembrar, esse traço está envolvendo um par de elétrons sendo compartilhados, que nem no caso do HCl. Eles não estão compartilhando elétrons. O cloro arrancou do sódio. Então o jeito certo é justamente esse, Na+, e Cl-, que nem a gente viu aqui. Esse é o jeito certo. Só para nível de detalhe, quando alguma coisa em química tem número igual a 1, a gente não precisa escrever, tá? Então Na1+ pode ser simplesmente Na+, e Cl1- pode ser simplesmente Cl-. Não está errado escrever um mais ou um menos, mas é muito raro ver alguém escrevendo assim. E lógico, por não terem pares de átomos sendo compartilhados, os compostos iônicos de ligação iônica não são moléculas. Eles fazem uma estrutura chamada retículo cristalino, que é relativamente simples de entender. Positivo atrai negativo. A gente pode pensar então nos íons como bolas com carga positiva e negativa, no caso dos cátions e ânions. Então, a interação não vai ser entre dois átomos só, que nem aqui. No caso de ligações covalentes, como os elétrons são compartilhados, eu sei muito bem quem está participando de quem está interagindo com quem, e por causa disso eu vou ter uma ligação que a gente chama de direcionada. Então, o hidrogênio compartilha elétron com cloro. Esse hidrogênio interage com esse cloro, faz uma ligação com esse cloro. Aqui não. Como positivo atrai negativo, todas as coisas com carga positiva e negativa vão interagir umas com as outras. Então, nesse caso aqui, nesse desenho, o Na+, que é o cátion de sódio que a gente fez agora, é essa bolinha roxa. E o Cl-, que é o cloro, o íon de cloro, é essa bolinha verde. Na hora que eles começam a se juntar, positivo vai interagir com positivo e negativo. Sem direção, vai interagir com todo mundo que está em volta. Lógico, quanto mais perto tiverem, mais intensa vai ser a interação de repulsão ou atração. Lembrando que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Então, no caso de um composto iônico, que é chamado de retículo cristalino, forma um cristalzinho, você vai ter cargas positivas e negativas, no caso os cátions e os ânions, interagindo todo mundo com todo mundo. E lógico, interagindo de um jeito em que você tenha o máximo de interação ou o mínimo de repulsão. E aí você tem uma coisa que não é uma estrutura de molécula, é uma estrutura iônica, que no caso é esse cubinho, em que cátions e ânions interagem todos entre si, e lógico, os que estão mais perto um do outro vão interagir com mais força dos que estão mais longe. E isso se reflete na estrutura. No caso do NaCl, cloreto de sódio, é um sal cúbico. Tem uma estrutura que parece um cubinho, e isso é um reflexo desse tipo de estrutura atômica. Nesse caso, esse cubinho que está desenhado vai interagir com o outro, e depois com o outro, eles vão se organizando sempre com esse padrão de cubo. E isso se reflete, lógico, na estrutura do negócio quando a gente vê no microscópio, por exemplo. Então, quais são as propriedades, o que isso traz para a gente? A gente tinha falado no começo, lá atrás, quando a gente falou de metal, que corrente elétrica é carga se mexendo. Então, coisas que envolvem carga se mexendo vão ser bons condutores de eletricidade. No caso, o metal já tem isso sólido, ele já tem esse mar de elétrons e os elétrons têm muita mobilidade. No caso do composto iônico, a gente tem cargas fortes, a gente tem cargas intensas participando. Só que no estado sólido, quando eles estão sólidos, eles têm pouquíssima mobilidade. Quando eles estão nessa estrutura, os cátions e os ânions, com carga positiva e negativa, eles não conseguem se mexer. Então, eu não tenho essa mobilidade do metal. Os elétrons, as cargas, elas não têm essa mobilidade no metal quando estão em um composto iônico sólido. Então, compostos iônicos sólidos vão conduzir eletricidade muito mal. Eles só vão conduzir eletricidade se estiverem mais separados. E quais são os dois jeitos que eu posso separar cátions e ânions, no caso? O primeiro jeito é fundindo, ou simplesmente vou falar derretendo, fazendo ele do sólido para o líquido. Então, se eu tivesse, por exemplo, um monte de Na+, desenhar 3, e um monte de Cl-, também vou desenhar 3, desenhar de outra cor, desenhar de roxo. No estado sólido, eles estão muito juntos, eles não têm mobilidade. Estão muito travados, vamos dizer assim.
Você está sem mobilidade, e sem mobilidade não conduz corrente elétrica. Deixa eu só melhorar isso aqui. Se não tem mobilidade, não tem condução de corrente elétrica. Mas, se eu oferecer energia o suficiente, vamos dizer 1000 graus, eu vou conseguir separar essas cargas. Essas cargas ficando separadas, elas vão ter muito mais mobilidade. E com muito mais mobilidade, a condução de corrente elétrica é muito mais forte e muito mais possível. Então, se esse aqui, por exemplo, depois de derreter, depois de fundir, isso aqui for estado líquido, aqui eu tenho mobilidade, e com isso eu vou ter condução de corrente elétrica. Esse é um dos jeitos de separar íons. Na hora que esses íons, cátions e ânions, positivo e negativo, são separados, eles vão ter muito mais mobilidade e por isso eles vão conduzir carga com muito mais facilidade. E por causa disso, compostos iônicos só são condutores de corrente na hora que eu separo essas cargas. E do estado sólido para o líquido, no caso, a partir de um processo de fusão, é um dos jeitos. Qual que é o outro jeito? É solubilizando, ou seja, jogando o sal, misturando o sal com alguma coisa que consiga separar esses íons. A gente vai ver mais pra frente, mas eu consigo já dar uma palhinha agora. Se eu tiver, por exemplo, sódio, de novo, e cloro, Na+, Cl-, e se estiver bem juntinho, eu jogar eles em água. Então vamos supor que eu coloquei água. Então eu tenho H2O. A água vai conseguir interagir com o cátion e o ânion, com Na+, e o Cl- com muita intensidade. Interage tão bem, com tanta intensidade, que a água consegue separar os cátions e os ânions. A água consegue separar o sódio e o cloro. E se consegue separar, agora tem muito mais mobilidade. Então, água, simplesmente água, que é um composto covalente polar, e NaCl separados no estado sólido, eles não fazem muita coisa para conduzir corrente. Agora, se eu usar essa água para separar os íons, separar os cátions e os ânions, aí sim. Tendo agora esses cátions e ânions separados, no caso pelo solvente que é a água, agora essas cargas, esse positivo e negativo, tem mais mobilidade. Então agora, com isso, água líquida simplesmente conduz conduz eletricidade relativamente alta. Agora, uma mistura de água com sal não, conduz muito, muito bem, porque a água consegue separar esses íons e trazer mobilidade. Então, esses são os dois modos de fazer um sal conseguir conduzir eletricidade. Ou você separa o cátion e o ânion esquentando, e aí você traz essa mobilidade porque eles se separam, ou você separa misturando esse sal em alguma coisa que separe o cátion e o ânion, no caso a água, como por exemplo. Além disso, ponto 2, eles têm pontos de fusão e ebulição muito elevados. Lembra que quanto mais intensas as cargas, mais difícil de separar, e quanto mais difícil de separar, maior o ponto de fusão e ebulição, porque mais energia eu vou ter que dar para separar os dois. No caso aqui, Na+ e Cl-, as cargas são muito intensas. São cargas muito fortes porque o cloro roubou um elétron, está bem negativo, e o sódio perdeu um elétron, está bem positivo. E o sódio perdeu um elétron, está bem positivo. De um jeito que os pontos de fusão e ebulição, a temperatura, o tanto de energia que eu vou ter que dar para separar eles nessa estrutura aqui, ó, de cubinho, é muito alta. São difíceis de moldar, só que você pensar em sal de cozinha, por exemplo, que é NaCl. É um pozinho branco, tentar moldar ele é meio complicado. E são muito, muito solúveis em água, justamente por causa das cargas. Então, essa é uma imagem que resume tudo. Embaixo a gente tem a diferença de eletronegatividade. Em cima a gente tem as ligações polares, no caso covalentes, polares ou não, e iônicas.
Se a diferença for muito pequena, que é o caso mais da esquerda, eu vou ter uma ligação covalente apolar ou não polar, porque os dois átomos puxam com forças semelhantes os elétrons que participam da ligação. Se eu aumentar um pouco mais a diferença de força, se eu botar um átomo mais eletronegativo, dois metais, só que um é mais eletronegativo que o outro, o átomo mais eletronegativo vai puxar com mais intensidade. E aí eu vou ter a formação de cargas parciais positivas e negativas, que nem nesse caso aqui, do H e do Cl. O cloro é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons com mais facilidade e com mais intensidade. E se eu tiver uma diferença absurda de eletronegatividade, como é no caso de um ametal com um metal, eu não vou ter um compartilhamento, eu vou ter alguém tirando o elétron do outro. E com isso eu vou ter uma carga negativa e positiva muito mais intensa. Que é o caso mais da direita, que é a ligação iônica. Então, ligações polares, covalentes polares, apolares, metálicas, iônicas, todas vêm do mesmo fenômeno, que é o compartilhamento de elétrons, que é o fato que os átomos vão usar elétrons para interagirem. Então, todas as ligações vêm do mesmo princípio. A diferença é o como que eles vão usar para interagir, ou quais são as características dele, e nesse caso a eletronegatividade, e como isso vai impactar no modo que eles interagem. Será que vai doar tudo de uma vez? Será que os elétrons vão ficar todos se mexendo ao longo de toda a estrutura, que é a ligação metálica? Será que eles vão compartilhar porque os dois puxam muito bem, como é o caso de ligação covalente? Ou será que, como tem alguém que é muito bom em puxar e outro que é muito bom em doar, eu vou ter a formação de íons, que é a ligação iônica? É só isso. Você tem essa situação, você tem dois átomos e a gente olha como que eles vão interagir com seus elétrons através da propriedade de eletronegatividade. Então, essa é a aula de hoje. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, inscreve aqui no canal, compartilha essa aula com alguém, tenta curtir esse vídeo, se inscrever aqui, e se você achou que faltou alguma coisa, ou você quer ver alguma coisa que eu não expliquei até agora, deixa aqui embaixo, que eu sempre dou uma lida. E se você curte ciência e quer aprender como estudar melhor, eu tenho o meu Instagram, segue lá, @prof.gordino, que eu posto coisa lá quase todo dia, em que eu tento ajudar vocês a aprenderem melhor as coisas e ter menos dor de cabeça com química. Gente, essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.